Quando perdemos as capacidades que adquirimos ao longo da vida, como a de realizar atividades simples de abotoar uma roupa, escovar os dentes, a de compreensão de fala, a noção do tempo e do espaço em que estamos e vivemos, entre outras ações, incluindo alteração de personalidade, podemos acender o sinal de alerta, porque isso pode ser alguns dos sinais de demência. A demência frontotemporal ela é caracterizada pela alteração de comportamento, tanto no âmbito pessoal quanto no social, e qualquer pessoa pode desenvolver. O jornalista Maurício Kubrusli e o ator Bruce Willis são exemplos de que a doença pode acometer qualquer pessoa. Ainda em plena atividade em suas profissões, foram diagnosticados com demência frontotemporal e tiveram suas rotinas alteradas. O jornalista, que tem 77 anos de idade, recebeu a notícia há alguns anos. A doença neurodegenerativa o afastou dos holofotes. O outro notório caso foi do ator Bruce Willis, que precisou anunciar a sua aposentadoria no ano passado. Para saber mais sobre a demência frontotemporal, a nossa equipe conversou com a neurologista Andrea Nieri, que é membro titular da Academia Brasileira de Neurologia. A demência frontotemporal, ela tem algumas características diferentes da doença de Alzheimer, tá? É uma demência que se inicia mais cedo, normalmente, né? A faixa de idade de pico de incidência, 50, 60 anos de idade, uma faixa bastante produtiva, né? Hoje são os jovens de 50 e 60 anos de idade. E ela, às vezes, se inicia com características mais comportamentais. Então, é a agitação, a inquietação, uma dificuldade de se encaixar nos ambientes, comportamentos inapropriados, ou às vezes muita apatia, aquela pessoa que vai ficando muito quieta, muito parada, só no sofá da sala, né? Alterações de linguagem, de compreensão do que é falado e de expressão, de encontrar a palavra, de conseguir encaixar uma sentença, um discurso. Então, essas características também acontecem em outros quadros demenciais, mas mais tarde, né, na demência frontotemporal, isso tende a ser o início do quadro. De acordo com a neurologista, de 50% a 60% dos casos são considerados esporádicos, doenças degenerativas, e o profissional nem sempre consegue diagnosticar ou correlacionar a doença como hereditária. Causa ainda é um ponto de interrogação, né? Alguns trabalhos até sugerem, tentam puxar a associação a traumas repetidos de cabeça, então pessoas que tiveram muitos traumatismos cranianos e às vezes até de um esporte, de uma luta ou de traumas da vida, mas isso ainda é não muito certeiro, não muito determinado ainda, né? Nieri comenta que todo o quadro demencial evolui com perdas de capacidades. Ela menciona sobre algumas causas que acabam levando à mortalidade. Morrem por conta do quadro cognitivo, da perda de capacidade de compreensão ou de memória. Eles morrem de complicações por conta de deglutição comprometida, infecções pulmonares por aspiração, dificuldades respiratórias ao longo da vida. Então, essas são as causas de mortalidade, mais do que a questão cognitiva. Já que qualquer pessoa pode ter a demência, Nieri traz dicas de como evitar e se prevenir dessa doença neurodegenerativa. É o cuidado habitual mesmo, é o cuidado com a saúde como um todo, com a saúde cardiovascular, com evitar descontroles pressóricos, descontroles de glicose nos pacientes diabéticos, não diabéticos, colesterol, cigarro, álcool em excesso, uso de outras drogas, são coisas que agridem o cérebro como um todo e aumentam o risco de um quadro demencial, não importa a origem dele, né? E reserva cognitiva. Então, assim, quanto mais conteúdo cognitivo eu tenho, quanto mais leitura, quanto mais atividade diversificada, mudar os caminhos que a gente faz na rotina, mudar a atividade, o trabalho da gente, criar coisas, métodos diferentes para fazer a mesma coisa, e mesmo em casa, atividade de hobby mesmo, ou trabalhos manuais, buscar aprender, né? Quanto mais você estimula o cognitivo, mais reserva você tem para frente. Então isso conta como uma forma de proteção, vamos dizer assim.